Bom dia mais uma vez, pessoal. Hoje, finalmente, a gente conclui o texto do Taranata. A gente passou aí algum tempo estudando esse texto, e hoje a gente chega finalmente no capítulo 14, meios de progredir na prática. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, para além de uma contemplação específica, a gente vai ver formas por meio das quais o Taranata aponta, traz como orientação para que o praticante siga adiante no caminho, tenha incrementos na sua prática, possa dissipar os obstáculos à sua prática, formas de integração da prática, enfim, são várias orientações bem práticas aqui, que eu diria talvez orientem, né, o praticante para além de uma postura fixada e assim limitada talvez ao contexto de uma prática formal, né, sentado na meditação, ainda que essas orientações aqui tenham muito a ver com essa fase, com essa condição da prática formal, as orientações aqui que são dadas talvez apontem, né, para uma perspectiva onde o praticante possa transcender um pouco essa noção também de dualidade, de imaginar que, bom, tem a hora que eu sento para meditar e faço a prática formal, e aí tem a outra hora que eu faço que eu sou uma pessoa normal, assim, né? Que eu vivo a minha vida normalmente, daí por diante. A ideia é cada vez mais ir transformando o seu modo de ser por meio da prática. E, digamos, capilarizando as formas por meio das quais o Dharma passa a integrar a sua vida, né? A gente vai ver aqui que instruções são essas, e como o ensinamento ele é coerente e tal, né? Eu diria que ele tem o Lama Trilê falava que quando ele recebia, né, e estava em contato com o precedente Kalu Rinpoche, o Lama Trilê foi secretário, né, do presidente Kalu Rinpoche na França por algum tempo, depois foi morar um tempo, foi passar um tempo na Índia com o presidente Kalu Rinpoche. Então ele teve várias situações, circunstâncias com o presidente Kalu Rinpoche, e ele falava de uma certa circularidade do ensinamento, né? Apesar da gente falar da perspectiva do ensinamento numa lógica, digamos, gradual, o ensinamento budista ele não é evolucionista, né? Não traz uma lógica de evolução. Ele traz um ensinamento organizado no formato Lanhin, ele traz uma lógica progressiva, né? Mas essa progressividade ela tem de forma subjacente um aspecto circular, né? Porque a gente vê em vários ensinamentos que e a gente, né, eu estou adiantando um pouco que é a síntese desse ensinamento de hoje, aquilo que aparece, digamos, no início desse caminho progressivo, ele não é mais simples ou menos relevante do que aparece no final. Então a gente tá algumas semanas meditando sobre a vacuidade, dando alguns insights sobre o aspecto claridade da mente, ainda que não seja propriamente assim o coração da prática da Prajnaparamita, o aspecto claridade, né, da mente, mas não há como separar, né, essência e natureza da mente, enfim, aspecto claridade, vacuidade e claridade, eles estão em união, não dá para você estudar separadamente, mas ainda que, portanto, nós tenhamos nos debruçado mais sobre o aspecto vacuidade da mente, que parece ser o ensinamento bom, mais sofisticado, mais
refinado, mais profundo né, dos ensinamentos budistas, ele, na verdade, não é mais relevante ou mais fundamental do que os ensinamentos que estão no início, né, do percurso ah, ensinado pelo Senhor Buda. Até porque, vamos lembrar, né, o Buda Shakyamuni não escreveu um texto Lanhin. O texto Lanhin, ele é organizado, né, talvez o primeiro texto de referência Lanhin é o texto do Atisha, né, digamos, a tocha para o caminho da iluminação, né, que é o texto clássico do Atisha, da escola Kadampa, que depois vai, digamos, orientar, né, todos os outros textos Lanhin, seja o ornamento da preciosa liberação do Gampopa, palavras do meu mestre perfeito do Patrão Rinpoche, a essência da ambrosia do Taranata, tem um texto também do Tsongkhapa, me foge o nome agora. Todos esses textos são textos Lanhin, organizados de uma forma gradativa, com uma certa didática, mas não que o Buda tenha ensinado dessa forma, num texto Lanhin. O que se apreende dos ensinamentos do Senhor Buda são os ciclos dos ensinamentos. Então, a gente vai falar do primeiro giro da roda do Dharma, onde ele vai ensinar basicamente as 4 nobres verdades e daí por diante. Depois, o segundo giro da roda do Dharma, que é o ensinamento do Pico dos Abutres, né? A Prajna Paramita, que é fundamentalmente o texto fundamental para quem está estudando a Paramita da Sabedoria, né? O Sutra do Coração. E depois, o terceiro giro da roda do Dharma, que são os ensinamentos mais voltados à natureza da mente, que assentam fundamentalmente os textos Tantra, a escola Vajrayana e daí por diante. Mas vejam que quando você pega os ensinamentos do Dhanavardha, os ensinamentos do Buda originário e daí por diante, não há uma lógica onde eu começo ensinando preciosa existência humana e no final eu ensino vacuidade. O Senhor Buda foi dando seus ensinamentos a partir das circunstâncias concretas que se apresentavam para ele. Então, alguém vinha com uma questão e ele dava uma orientação, muito, muito em cima da sua visão onisciente e sensível ao que era pertinente em relação à colocação que era trazida para ele naquele exato momento. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Não é que ele começou ensinando, aqui eu vou falar sobre impermanência no início, depois eu vou falar sobre bodhicitta no meio e tal. Isso é uma maneira organizada de apresentar os ensinamentos, de forma progressiva. Mas a gente não pode perder de vista, e é o que a gente vai ver hoje, que todos os ensinamentos do Senhor Buda, independentemente da forma como eles são organizados, têm uma relevância equânime, digamos assim. Há uma equanimidade nos ensinamentos do Senhor Buda, desde das preliminares comuns, passando pelas preliminares especiais, até chegar aos ensinamentos da natureza da mente, daí por diante. Até porque a gente precisa lembrar que essa é uma forma de organizar os ensinamentos do Sutrayana ou do Vajrayana, que não é comum a todas as formas de se praticar o budismo. O budismo Theravada não tem uma organização como essa, nem o budismo Zen e daí por diante. Então, eu estou fazendo todo esse preâmbulo inicial para endereçar aqui claramente a perspectiva, né, assim, apontar claramente a perspectiva de que não há uma lógica de precedência, de relevância e daí por diante nos ensinamentos budistas. A gente chegou na última contemplação, digamos, na última das paramitas, que é a paramita da sabedoria, com um grau de sutileza, de sofisticação filosófica e daí por diante, extremamente particular, mas isso não faz dele um ensinamento mais importante, especial em relação aos outros. Estou falando tudo isso porque o Taranata vai dizer, né, no capítulo 14, meios de progredir na prática, na seção 1, ele vai falar como incrementar a prática, de modo a incrementar Bom, aqui ele ainda vai dar orientações de como mesclar a prática, mas a gente vai ver mais adiante. De modo a incrementar os reconhecimentos ensinados acima, por um dia, medite apenas na vacuidade.
Então, vocês que percorreram todos os ensinamentos do Taranata, vocês podem utilizar isso como orientações de prática. Um dia, você só faz a meditação com base na vacuidade, né? Assim, olhando, com base na vacuidade, o que eu quero dizer? Olhando por meio do exercício da visão penetrante, por meio da prática que a gente viu da Prajnaparamita, olhando, percebendo o aspecto vacuidade da mente. Foi isso que a gente veio fazendo até aqui, né? O aspecto vacuidade da mente, tudo aquilo que nela se manifesta, todas as formas de expressão da mente, associadas às nossas faculdades sensoriais, enfim, a emoções, pensamentos, tudo aquilo que ganha uma expressão manifesta na mente, também são vazios de uma existência inerente. A gente veio vendo isso ao longo dos últimos meses. Então ele diz, por um dia medite apenas na vacuidade. Por um outro dia, medite apenas na compaixão. Meditar na compaixão é o quê? A gente viu na semana passada. Na medida em que eu reconheço o aspecto ilusório da realidade e percebo, portanto, vou usar uma palavra aqui que me ocorre, mas assim, a fragilidade do aspecto do sofrimento do samsara, quão frágil isso é. No momento em que eu reconheço a natureza das experiências como sendo vacuidade, para onde vai esse sofrimento? É a mesma experiência que a gente tem nos exemplos dados. Bom, eu entro aqui na minha sala e vejo uma corda no chão e imagino que isso é uma cobra. Acendo a luz, vejo que não é uma cobra, vejo que é um barbante, que não é uma cobra, vejo que é um barbante aqui. O medo, a ansiedade, a expectativa, por meio dessa iluminação da sala, me faz perceber que era completamente frágil a base daquela ansiedade, daquele sofrimento, porque eu tomei algo por aquilo que ele não é. Então, na medida em que eu reconheço, por meio da prática da sabedoria, o caráter ilusório das experiências da realidade, a partir do reconhecimento do aspecto vacuidade da mente, de tudo aquilo que nela se manifesta, reconhecendo, portanto, a fragilidade da base desse sofrimento que eu experimento, ao olhar para todos os seres que me cercam, eu percebo que pena, né? Ele fala que o pobrezinho, o texto de Lojong tem uma expressão como essa, me foge agora, mas alguma coisa tipo, que pena também, né? Como se eles sofrem no samsara, tomam a realidade por aquilo que ela não é. Se apegam a emoções, a desejos, a apegos e daí por diante. É a mesma coisa que eu me apegar a essa nuvem que está passando aqui em frente da minha janela. Qual é o sentido de eu me apegar à forma dessa nuvem, se ela parece um elefante, se ela parece um vaso e daí por diante? Essa nuvem é absolutamente insubstancial. Quando eu olho sobre essa perspectiva, faz sentido eu sofrer e ter expectativa? Não, eu não quero que essa nuvem perca essa forma que está na frente. Está tão bonita. Eu não quero que o sol se ponha e daí por diante. Eu deixo escapar o aspecto transitório da realidade, o aspecto fundamental de impermanência. Faz sentido eu sofrer por conta disso? Qual é a diferença dessa forma de sofrimento e todas as outras formas de sofrimento que a gente experimenta ao se relacionar com o samsara a partir de uma perspectiva equivocada, ilusória, tola, assim, ingênua? Então, quando eu de fato tenho essa experiência e eu olho para todos os seres sencientes naturalmente e sem que eu tenha que importar isso de fora, porque a gente viu na semana passada, né, o ensinamento do Bocara Rinpoche dizendo que o aspecto claridade da mente, o aspecto dinâmico da mente é compaixão. Portanto, aquilo que dá motor à realidade é compaixão. É uma aspiração de sobrevivência de uma forma mais primitiva e ganhando algum nível de complexidade, de satisfação, de bem-estar, de paz, de homeostase, de tranquilidade, daí por diante.
É isso que dá movimento à realidade. Né? Na lógica de um humano, o desejo fundamental, na lógica de um Deus, o orgulho, e daí por diante. Tal. Não importa, assim, né? Essa dinâmica tendo como a sua natureza fundamental essa aspiração. Né? O Tuku Rinpoche vai dizer que esse potencial ilimitado de manifestação e daí por diante é Tuje, que é a palavra usada para compaixão. Uma forma Nyingma, né? de falar sobre o aspecto da compaixão. Então, quando eu reconheço essa realidade, é absolutamente espontâneo, porque essa é a natureza da minha própria mente, né? O aspecto claridade da mente, como vai falar o Bukhara Rinpoche, é a compaixão. Portanto, desabrocha a bodhicitta última. Então, o Taranata vai dizer aqui, um dia medite só na vacuidade, reconhecendo, né? Olha para a própria mente. Aquela perspectiva sutil, não discursiva, mas de e quando falta, e quando perece o discurso, prevalece só o quê? O aspecto da vacuidade da mente, que eu não preciso conceitualizar, que já é. A natureza da mente não é vacuidade só na hora que eu estou meditando e olho para ela. Ela é agora, só que eu não percebo. Estou completamente identificado com as emoções, com os pensamentos e daí por diante. A ideia aqui é criar condições favoráveis para que entre um pensamento e outro, ainda que essa não seja a única forma de reconhecer a vacuidade da mente, mas entre um pensamento e outro, eu consigo me deparar simplesmente com um indizível, que é um estado de lucidez não discursivo, de presença. Eu estou de cara com a vacuidade, mas eu acho que não é, né? Não é possível. Essa, a grande vacuidade, que eu levei 2 anos e meio para estudar no texto do Taranata, e é uma coisa... Esse é o principal obstáculo, né? É tão óbvio, é tão evidente que eu não é possível que seja isso. Ele diz, pratique a vacuidade dessa forma como a gente veio praticando ao longo dos últimos 2 meses. Um dia, pratique a compaixão no outro dia, né? Nesse exercício que eu falei para você de deixar naturalmente desabrochar essa bodhicitta natural, a bodhicitta última da mente. Por um dia, medite na vacuidade, compaixão e união, como descrito na contemplação prévia, que é a meditação que a gente fez na semana passada. Meditar repetidamente dessa forma alternada irá incrementar a prática. Algumas vezes meditar por uma sessão só na vacuidade, meditar por uma sessão só na compaixão, meditar por uma sessão na vacuidade, compaixão e união. Meditar por vezes dessa forma vai trazer um outro tipo de incremento. Então ele fala que, às vezes, para você intercalar um dia, digamos que você tenha 4 sessões de prática num dia, que é maravilhoso, você vai praticar só vacuidade, no outro dia só compaixão, no outro dia vacuidade e compaixão juntos. Depois ele vai dizer, nas sessões do dia, na primeira sessão vacuidade, na segunda compaixão, na terceira vacuidade, compaixão, e daí por diante, daí intercale de novo, se você quiser. Então, se você estiver fazendo um retiro, você pode estruturar ele dessa forma. São formas de incrementar a prática. Depois ele vai dizer, dissipando os obstáculos. Quando praticando a fase principal da meditação, que integra a vacuidade e compaixão, existe o risco de encontrar o obstáculo do apego à felicidade desta vida. A sua meditação pode estar indo tão bem que pode aparecer aquele segundo obstáculo que o Gampopa coloca sobre os 4 venenos, ele vai falar, né? O segundo é o apego a essa vida. O apego ao sansara, né? Aí ele diz, a vida é cheia de divertimentos, trocas prazerosas e conversas interessantes. Alguns praticantes religiosos pensam ser superiores às pessoas ordinárias. Entretanto, agarram-se à esperança de sucesso. Aqui ele dá orientações para lamas, para professores do Dharma, mas acho que isso vale para todos nós, né? Na medida em que, eu pratico o Dharma e tem pessoas que nem conhecem os ensinamentos de Sr. Buda ou praticam outras tradições, daí por diante,
de alguma forma eu passo a me sentir um pouco superior a essas outras pessoas, né? Eu conheço a verdade que essas pessoas não conhecem. Isso é um obstáculo. Falhando em desenvolver uma renúncia sincera, eles ferem os outros e protegem a si mesmos. Engajam-se em ações ostensivamente positivas, como restaurar templos, suportar austeridades e mendigar esmolas. Algumas pessoas falam nessa toxicidade, dessa positividade tóxica e daí por diante. Às vezes é uma coisa do tipo, eu sou super good vibe aqui, faço um monte de coisa legal, sou super bonzinho, mas eu estou alimentando meu ego com isso. Olha como eu sou bacana, olha como eu sou especial, olha como eu já entendi, né? Assim, bom eu fazer ações caridosas, eu cuidar do meio ambiente, né? Porque olha como eu sou um cara especial, porque eu penso assim. Esse é a antítese do ensinamento. Se essa é uma postura para reificar ainda mais o seu ego, você está na contramão do ensinamento, isso é um tremendo obstáculo. Ou isso tem uma motivação pura, independentemente da perspectiva do quão egocêntrica ela possa parecer, ou eu estou na contramão do ensinamento. Praticar ações virtuosas, positivas, com o propósito de se sentir superior e desfrutar ainda mais da vida, de dizer, não, é dando que se recebe, eu faço isso, mas lá na frente eu vou... Não tem essa matemática, não é assim que funciona se a motivação é incorreta. Se a motivação é correta, é natural que isso vá acontecer. Mas se isso tudo reforça ainda a tua autoimagem e daí por diante, você está ficando cada vez mais preso ao samsara e desfrutando dos prazeres do samsara e daí por diante. É isso que ele está dizendo aqui. Fazem ações virtuosas movido por desejo de comida. Aqui ele está dizendo que é um lama, digamos, no Tibete. Esse texto é um texto antigo, né? Século XVII, se não me engano. Ele está falando aqui de um lama que faz um monte de ação virtuosa para receber oferendas, né? Dos moradores dos vilarejos e daí por diante. Então, é uma postura absolutamente equivocada, né? Eu quero me mostrar uma pessoa pura, santa e tal, para depois receber o reconhecimento das pessoas, as oferendas das pessoas. Completam práticas de divindades pela fama. Faço a prática de Cherenzi, de Tara, e olha só, ele recita em tibetano, ele deve ter um saber que eu não sei qual é, e daí por diante. São presunçosos e hipócritas. Secretamente desejam que as pessoas tenham fé neles. Porque têm esperança de vencer os outros, eles os caluniam e os enganam. Em nome da religião, engajam-se em atividades que fortalecem os objetivos mundanos. Isso é o oposto da vacuidade e compaixão. Como comida misturada com veneno. Atitudes e ações que são mundanas desde o início são sempre negativas e, portanto, dignas de censura. É uma motivação maculada aqui, entende? Contudo, é ainda pior misturar esses interesses com a religião e apresentá-los sob a falsa pretensão de serem positivos. Como um remédio para essas tendências, relembre as contemplações para as pessoas de menor capacidade repetidamente. Olha a noção de circularidade aqui do ensinamento que eu estava falando no início. Uma forma de você dissipar os obstáculos da sua prática, de tudo aquilo que você já viu até agora, volta lá para os ensinamentos dos praticantes de nível inferior. Deixa eu recapitular aqui, porque eu já falei isso várias vezes, mas qual é o conceito? O texto do Taranata ele é estruturado a partir dos praticantes. Treinamento nos estágios comuns para pessoas de menos capacidade, o treinamento nos estágios comuns para pessoas de capacidade mediana, os ensinamentos, as contemplações extraordinárias para as pessoas de grande capacidade. Eu já falei isso algumas vezes, mas o que é? Então, menos capacidade, alguém tem menos capacidade, média capacidade, capacidade superior. A referência que é usada para essa categorização é o texto do Atisha, que eu falei para vocês, o primeiro texto, digamos, o referencial, o texto Manhin referencial, a tocha para o caminho da iluminação, que ele vai dizer o seguinte: a definição de pessoa de menor capacidade,
são as pessoas que diligentemente buscam alcançar prazeres no ciclo de existência do samsara, buscam benefícios no samsara, buscam desfrutar do samsara. Ou seja, um praticante que, bom, recebeu os ensinamentos do Dharma, participa aos domingos dos ensinamentos, o lama, né, que dá os ensinamentos e daí por diante, faz, digamos, a sua parte e tal, mas no fundo está preocupado em desfrutar um pouquinho melhor do samsara, consciente ou inconscientemente. Eu faço a minha parte, mas eu quero também ascender mais na minha carreira profissional, ganhar melhor, quero ter minha vida em ordem, quero ter um bom plano de saúde, todas pretensões absolutamente legítimas. Não tem nada de errado nisso. Mas se o meu foco nessa vida é garantir conforto, desfrutar um pouco melhor dessa vida, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas talvez valesse mais a pena, se você tem essa postura diante da vida, meditar sobre a preciosa existência humana, a lei da impermanência, o tormento nos reinos inferiores, renascimento nos infernos, com os espíritos famintos, como animais, a meditar, fazer as contemplações sobre a lógica da causalidade, sobre as causas e efeitos, e daí por diante. É isso que o Taranata vai dizer, é isso que o Atisha vai dizer. Não tem problema nenhum você ter ninguém vai te julgar. Você não vai para o inferno se você estiver preocupado em ter uma casa mais confortável e passar sua vida inteira trabalhando para acumular recursos para ter uma casa mais confortável, para ascender na sua carreira profissional. Tá tudo certo, tudo bem. Mas entenda, aquilo que te move na vida são esses valores, são esses objetivos. E talvez seja preciso você se debruçar um pouco mais sobre a perspectiva de que todas as experiências do samsara são impermanentes. De que há uma lógica de insatisfatoriedade no samsara. De que nessa vida, porque você entrou em contato com o Dharma, você desfruta de uma preciosa existência humana. E isso talvez aos poucos vá orientando a motivação da sua prática. Eu costumo sempre dizer, né, gente, assim, um verdadeiro praticante, ele olha para as experiências da vida com a seguinte pergunta: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Qual seja, de alcançar o estado de Buda para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Ter saúde, ter algum mínimo de condições de prática é extremamente importante. Mas quando eu me fixo nesses propósitos, talvez eu me desvie do que é o fundamental no caminho. Lembra que a gente faz a prática de Dori Chantuma e ele diz, os pés da meditação, o apego à comida e aparece, ele fala, só para a gente não citar aqui de uma forma equivocada, ele vai dizer, como é ensinado, o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se desvencilha das amarras dessa vida. Esses são os pés da meditação. Essa é a base. Desapego. Goste ou não goste. Pode ter mas o que tem de errado? Não tem nada de errado. Só que você está tirando o teu potencial máximo dessa preciosa existência humana ao orientar os objetivos da sua vida para essas finalidades. E aí não se engane, não seja hipócrita com você mesmo. Veja o que orienta o seu dia a dia. E a partir daí vá percebendo qual é o potencial que eu tenho nessa vida de progredir no caminho. E a partir dessa lógica que o Taranata vai colocar quem são os praticantes de menor capacidade. Sobre essa perspectiva do olhar, do propósito que o praticante, que cada um dá para a sua vida nesse momento. Ele vai dizer os praticantes de capacidade mediana.
quem são eles, né? Os praticantes de capacidade mediana, segundo a Atisha, são aqueles que param de praticar ações não virtuosas, danosas aos outros, voltam as suas costas para uma existência voltada ao desfrutar do samsara e diligentemente se colocam numa perspectiva de verdadeiramente encontrar um sentido da paz interior. Ainda numa perspectiva egocêntrica, ainda numa perspectiva, digamos, marcada pelo seu próprio benefício, digamos assim. Para aqueles que estão preocupados, então, em, olha, deixa eu pular fora desse samsara, mas deixa eu pular fora desse samsara, e não está muito preocupado com os outros, o Taranata vai dizer, o treinamento são as contemplações sobre o sofrimento como humano, nos reinos elevados, né? Como humano, como semideuses, como deuses, o sofrimento do ciclo de existência, né? Então ele explica os 6 tipos de sofrimentos, 8 tipos de sofrimentos, 3 tipos de sofrimento, a contemplação sobre a causa original do sofrimento e a contemplação sobre as causas e resultados da liberação. Então é alguém que entendeu que é melhor eu orientar a motivação da minha existência enquanto praticante para uma perspectiva de progresso no sentido de encontrar algum nível de equanimidade, serenidade, paz interior e daí por diante. E aí ele vai dizer que aqueles que têm maior capacidade, aqueles que são chamados de superiores, são aqueles que verdadeiramente buscam extinguir o sofrimento de todos os seres, a partir da compreensão do seu próprio sofrimento. E aí ele vai dar, então, todas as contemplações para o desenvolvimento, né? A prática, então, a contemplação preparatória dos elos causais, que levam à budeidade, aí a meditação sobre amor, bondade e compaixão, depois a meditação sobre a bodhicitta das aspirações. Primeiro eu medito sobre amor, bondade e compaixão, depois eu estabeleço, né, a motivação de alcançar um estado de Buda para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda, que é a bodhicitta da aspiração, e depois a bodhicitta da aplicação, que é a prática das 6 paramitas: generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. É dessa forma, portanto, que o Taranata orienta, né, assim, organiza esse percurso de prática. E é importante entender qual é a motivação enquanto praticante que você dá para a sua vida. Sobre essa perspectiva, você vai se colocar, né, nesse ou naquele estágio e vai seguir essa ou aquela orientação ensinada pelo Taranata. Você verdadeiramente coloca como propósito, a hora que você acorda de manhã, a tua motivação, como a gente faz na prática formal, a tua motivação quando você acorda de manhã é que eu possa alcançar um estado plenamente desperto, livre de sofrimento, para que eu possa conduzir todos os seres a um estado livre de sofrimento. Ou melhor, eu me lembro quando o Mingyur Rinpoche dava um ensinamento sobre a bodhicitta, ele falava assim, porque eu sofro no samsara e percebo o sofrimento de todos os seres no samsara, eu busco alcançar o estado de Buda para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Essa é a bodhicitta verdadeira. Porque eu compreendo a lógica do sofrimento do samsara, eu sofro, eu reconheço o sofrimento que eu experimento no samsara, e por extensão, porque todos os seres sencientes sofrem também nessa forma de conhecer a realidade, tomando como verdadeiro aquilo que é ilusório, e a gente viu isso extensivamente, né, na prática da sabedoria, porque há esse engano fundamental, e eu sofro e todos os seres sofrem. A partir de hoje, a minha ação no mundo vai ser voltada com o propósito de alcançar um estado de lucidez, um estado de consciência plenamente desperto, que a gente chama de Buda, Sangye, é um estado de consciência.
porque eu sofro, todos os seres sofrem. Eu busco alcançar um estado de consciência livre de engano para que eu possa conduzir todos os seres a um estado de consciência livre de engano, livre de sofrimento. Olha como o ensinamento traz essa perspectiva circular, porque eu preciso, não adianta eu querer, agora eu vou só medito na vacuidade. E eu esqueço o sentido de preciosa existência humana, de impermanência, de lei de causalidade, de insatisfatoriedade do social. Esqueço a bodhicitta. Não, eu faço ali logo, eu tomo um refúgio rapidinho e gero a bodhicitta, mas a parte principal da meditação é o desenvolvimento da divindade, ou é a hora que o lama toca o gong, aí eu vou meditar no chinês ou na vacuidade, agora que eu aprendi. Que essa é a parte. Não. Vem tudo junto, entende, gente? Vem tudo junto. Existe também um obstáculo de estar apegado à felicidade futura de deuses e humanos. Se você não reverter a ansiedade por felicidade mundana, pode parecer ser generoso, parecer guardar a disciplina moral e pode escrupulosamente, de forma pura, engajar-se em ações virtuosas. Mas se você aspira pelas alegrias de acumular comida, roupas, posses, uma bela casa, mulheres, amigos, ele não falou aqui, mas vamos colocar homens, amigos, servos e poder, então vacuidade e compaixão tornaram-se uma interferência. Como remédio, medite repetidamente nas contemplações para os indivíduos com capacidade média. Então, ele dá aqui, né? Aqui você tem orientação. Você avalia como é que você está no caminho. Olha aqui para esse capítulo 14 e vê o que é importante reforçar, entendeu, gente? Se você esquece todo esse corpo dos ensinamentos, eu me lembro de novo, o Indira Rinpoche vai dizer, a sua prática de vacuidade, ela fica dry, ela fica seca, ela perde a sua, digamos, a sua umidade, o seu aspecto de vivacidade, daí por diante fica uma coisa mecânica. Por isso que preliminares comuns, preliminares especiais, bodhicitta, amor, bondade, cultivar a compaixão, é exercitar a natureza da mente até que ela se revele naturalmente. Olhar para os fenômenos. O Kalu Rinpoche diz isso nos ensinamentos, né, do criação e completude, né? Ele fala, bom, aí quando você está meditando, né, na natureza da mente, você olha para o pensamento ou olha para uma experiência sensorial, olha, que eu quero dizer assim, percebe de forma sutil ela e ela vai embora, ou ela tá, mas depois ela vai muito. Ele diz o seguinte, ele fala, everything is impermanent, so everything is perfect, and then you rest. Tudo é impermanente, então tudo é absolutamente perfeito, e aí permaneça as it is. Deixa aquilo que é se revelar. Então veja como a meditação sobre a impermanência, talvez seja um ensinamento considerado pelo Milarepa mais importante. Olhar para todos os fenômenos e perceber o aspecto transitório dos fenômenos compostos. Isso dissolve o apego. Inclusive o apego a si, o apego à noção de eu. Esse eu, ele se dissolve também. Tem hora que você não está pensando no eu, no meu ego. Você só está contemplando uma paisagem. Cadê o ego? Cadê o eu? Tem um eu contemplando tal, ou é só uma experiência em si? Precisa dessa dualidade? Ou simplesmente uma lucidez que percebe esse balé de cores? Eu já falei algumas vezes isso, tem uma mensagem de final do Taisito Rinpoche, de ano, uma mensagem de final de ano, que ele fala, everything is perfect. Tudo é perfeito. E todos os problemas, as preocupações são transitórios e relativos. Eu posso te garantir isso. É uma mensagem de final de ano em que ele aponta para a natureza dos fenômenos, para a natureza da mente. É poder conhecer a realidade tal como ela é
E tal como ela é perfeita. Sim, essa baqueta, ela é perfeita. Toda a marquinha que tem nessa baqueta, ela tá quebrada, que isso torna ela não perfeita. Não, ela é perfeita porque, num determinado momento, ela caiu no chão, e ao cair no chão, a gravidade com o peso fez com que ela lascasse. É o desdobramento natural dos fenômenos que faz com que ela agora seja assim como ela é perfeita. Não tem nenhuma incoerência na realidade. Há uma lógica fundamental de causalidade se operando. Então, se eu sofro, se eu tenho uma dor de estômago, essa dor no estômago ela é perfeita, por quê? Porque ontem eu comi uma coisa que não me faz bem e isso afetou o meu estômago e a causalidade se manifestando na minha frente. E apesar de eu não gostar da dor e tal, essa dor ela é perfeita, porque ela é o que ela é. Porque ela é simplesmente um desdobramento natural de causas e condições produzindo um fenômeno de dor. E isso é perfeito. Eu posso gostar, não gostar e daí por diante. Mas eu não posso ignorar o aspecto fundamentalmente perfeito da realidade. Se relacionar com ela a partir dessa perspectiva, sem que seja hipócrita ou fabricada, mas conhecer a realidade dessa forma é o que se busca no caminho. É o que todos nós buscamos. Ainda que sua mente se volte para a religião, você pensa apenas em seu próprio benefício. Isso é o oposto da vacuidade e compaixão. Como remédio, medite na igualdade entre você e os outros e troque a si mesmo pelos outros. Né? A prática de Lojong, de Tonglen, que a gente já viu. É muito importante não deixar a meditação como um mero exercício intelectual, mas alcançar a certeza aplicando o foco diretamente ao seu próprio corpo e mente. Quando você vê um animal em sofrimento, quando você vê uma pessoa no semáforo, uma pessoa em condição de vulnerabilidade social, se coloca no lugar dela. Você seria capaz de receber tantos nãos quanto aquela pessoa que está no farol o dia inteiro colecionou? Em cada semáforo de 15 a 20 nãos. Ou a pessoa nem olha na cara dela, ou a pessoa acelera o carro e daí por diante. Olha para essa pessoa e se coloca no lugar dela. Como é? Você consegue verdadeiramente aspirar que essa pessoa alcance a iluminação antes que você, e que você possa ser um meio pelo qual você possa cultivar amor, bondade e compaixão? Ou você passa indiferente a uma situação de sofrimento? A gente vive tantas experiências de sofrimento que a gente acaba banalizando e acaba né, assim, as práticas secularizadas de meditação vão falar no empathic distress, né, um distúrbio empático. Há uma abundância tão grande de sofrimento ao nosso redor, que há uma fadiga da empatia. E eu acabo me tornando mais seco, mais indiferente às experiências de sofrimento. Senão eu não dou conta. É tanto sofrimento, começa aos poucos. A prática da compaixão tem como objetivo fundamental dissolver a apreensão egocêntrica. Se volta para o outro, veja o benefício que isso é capaz de produzir para o outro e para você mesmo. Que ele vai dando, então, vários meios de você conjugar a prática fundamental do reconhecimento da natureza dos fenômenos e daí por diante como sendo vacuidade, mas um caminho gradual que não ignora toda a essência dos ensinamentos que, como eu falei para vocês, vem junto, gente. Por isso que eu fiz aquela introdução, uma coisa meio circular dos ensinamentos, porque eu não ignoro os ensinamentos fundamentais. Né? O Kyupo Neljo fala isso na sadhana das preliminares especiais. Dos textos de prática da linhagem Champa. Ele vai dizer as práticas práticas de preliminares comuns são talvez mais importantes do que as práticas das preliminares especiais, as práticas que se sucedem a elas. Preciosa existência humana, permanência, lei de causalidade, satisfatoriedade do samsara.
É muito importante não deixar a meditação como um mero exercício intelectual, mas alcançar a certeza aplicando o foco diretamente ao seu próprio corpo e mente. Essas instruções estão elucidadas no texto de treinamento da mente por Atisha e estão elaboradas no modo de vida dos Bodhisattvas e no compêndio de treinamentos. O Bodhisattva Maitreya diz: a mente quintessencial é a mesma para você e os outros. Quando você descobre que os outros são mais queridos e amados que você mesmo, saberá que os objetivos dos outros são mais importantes que os seus próprios. Quaisquer que sejam os seus próprios objetivos, eles também são os objetivos dos outros. Isso aqui não é para ser só um discurso, isso é para ser uma experiência vivida. Até que a gente consiga se relacionar com a realidade dessa forma, leva tempo. Alguém pode até entender mal esse ensinamento, dizer, mas como eu vou destruir a minha saúde, eu vou me prejudicar para poder só beneficiar os outros? Isso é gradual. Quando isso pode acontecer naturalmente, você vai ver que olhar para os outros e deixar um pouco de lado esse ego não vai te prejudicar. Pelo contrário, vai ser absolutamente espontâneo e natural. Mas isso leva tempo. Quando você medita repetidamente na vacuidade, o objetivo a ser compreendido terá o pensamento: não é real, tudo é como uma ilusão. Uma vez que esse conceito é sujeito à dissipação, você não alcançou o ponto essencial. Aqui ele está falando da meditação na vacuidade, gente. Eu estou meditando na vacuidade. Aí escapou, não tem mais discurso. Aí, na hora que eu estou nesse... Aí vem um pensamento na minha própria mente disso. Não é real. Tudo é como uma ilusão. Isso já é discurso de novo. Eu estou na metalinguagem da meditação da vacuidade. Estou fazendo um discurso sobre a ausência de discurso. Ele diz, você ainda não alcançou o ponto essencial. Pensamentos grosseiros sobre inimigos, amigos, prazeres, conversas, são elementos que interferem com a vacuidade e compaixão. Por isso, você precisa aplicar o conceito de que as coisas serem como uma ilusão diretamente. Por isso, você precisa aplicar o conceito de as coisas serem como uma ilusão diretamente para o seu próprio corpo, mente, posses, inimigos e amigos. É importante atingir uma resoluta certeza nesse caminho e sustentá-la. Ele está dando, então, uma orientação a essas práticas últimas que a gente viu aqui. Aí ele vai dizer na seção 3, integrando as práticas. Em seguida, dedique um dia para cada uma a seguir. Em seguida, gente, você praticou sobre vacuidade, aí depois você praticou sobre compaixão, aí depois você praticou vacuidade e compaixão, um dia, depois cada sessão você inverte. Aí ele fala, em seguida, olha como é circular, dedique um dia para cada uma a seguir. A dificuldade de alcançar uma vida humana. Primeira preliminar comum. Morte e permanência. Segunda preliminar comum. Lá, a prática dos praticantes de capacidade inferior. Sofrimentos do ciclo de existência. Terceira preliminar comum. Aliás, quarta preliminar comum, né, como a gente organiza. Ação, causa e resultado. A terceira preliminar comum. Fé ou devoção no ensinamento espiritual. Prática de devoção. A mente desperta de amor e compaixão. Essas últimas, ainda a prática de amor e compaixão da prática de capacidade mediana. As duas ausências de eu, aí a prática da vacuidade. Dentro de cada sessão, algumas vezes, medite a sequência completa. A gente faz isso várias vezes. Quem viu os ensinamentos de Dorje Chantuma viu que a gente medita sobre todas as preliminares comuns, as preliminares especiais, faz chinê, depois faz a prática de Platon, ou chinês sem suporte, daí por diante. Toda vez que você faz as preliminares especiais, de prosternação, de Dorje Sen, então, antes você remedita sobre as preliminares comuns. Então, isso ele está integrando aqui, né? Outras vezes, medite no sentido inverso. Percebem? Não tem prevalência, um é mais importante que o outro. O que vem no final é sempre o mais importante. Isso mesmo.
Quando você inverte, o que vem no final é a meditação sobre a preciosa existência humana, que é a primeira preliminar comum. Medite também misturando-as. Outras vezes, medite em suas faltas mais fortes, aquelas que mais têm ferido sua mente, e medite sobre aquilo que você está mais inclinado a enfocar. Olha para isso. Vê quanto tempo você dedica para aquilo que te prende no samsara. Eu estou falando tudo isso, eu tenho que anotar isso, porque eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, gente. Um monte de coisa aqui que eu repito reiteradamente. Tá vestido de lama, gente, não muda, não transforma ninguém. Ter feito o retiro de 3 anos e daí por diante, não estou sendo hipócrita aqui, gente, não estou querendo mostrar humildade nem nada, estou sendo muito sincero. Com todo esse percurso e tal, já de anos e tal, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que meditar sobre a preciosa existência humana, a impermanência, a lei de causalidade. Se vocês acham que, mas aí o dia que eu fizer o retiro de 3 anos, eu já vou ter superado tudo isso, aí só vou... Nada, olha, já faz 8 anos que acabou o retiro de 3 anos, a gente terminou em 2013, eu preciso de tudo isso aqui também, gente. Não sei se isso é um estímulo ou um desestímulo para vocês, mas essa é a mais pura verdade. Seção 4. O que fazer em todas as vezes? Como sua principal e contínua prática de meditação, focalize-se em 4 tópicos. 1. Intensa lembrança da impermanência. 2. Cuidado e atenção nascidos da contemplação do significado da ação e resultado, da lei de causalidade. 3. Compaixão por todos os seres dos 3 reinos da existência cíclica. 4. Repousar calmamente na verdadeira natureza livre de elaborações. Você pode fazer isso numa sessão. Ele recomenda que você faça isso numa sessão de prática. Então, o que a gente hoje vai fazer, a gente pode... vamos fazer essa aqui, ó. A gente vai aproveitar para fazer essa como sendo a nossa última contemplação. Como sua principal e contínua prática de meditação, focalize-se em 4 tópicos. A gente vai fazer isso. Intensa lembrança sobre a impermanência, cuidado e atenção nascidos da contemplação do significado e ação e resultado, a lei de causalidade, compaixão por todos os seres dos 3 reinos de existência, repousar calmamente na verdadeira natureza livre de elaborações. A gente vai fazer isso tudo. Daqui a gente vai fazer um pouquinho de chinê para acalmar a mente depois de tanta meditação analítica e aí larga. Medite nos outros tópicos por rotação, como descrito acima. Utilize seu tempo com lamas santos que praticam esse ensinamento e com amigos benéficos. Entre as sessões, ler e ouvir os sutras irá incrementar sua prática de meditação. Tem um monte de coisa boa no YouTube, na internet, livros, gente. Não gasta tempo com bobagem, não. Aproveita essa preciosa existência humana para ler aquilo que é importante. Se você é um praticante de verdade, você tem que aproveitar toda a brecha que você tiver. Não estou falando para ninguém que você carola, gente. Ou você gosta, assim, ou é de verdade ou não é, entendeu? Não é que você vai somar pontinho, você vai para o céu, olha como eu sou beato aqui, o que eu faço. Não, é ser espontâneo. Encontre certeza no ensinamento, suplique com fé. Em particular, como está expresso nos anais dos estágios do caminho da tradição Kadampa, é um ponto importante e essencial aplicar os ensinamentos diretamente nas suas perspectivas, pensamentos, resoluções e objetivos, né? Olha para os teus pensamentos, para as tuas escolhas, os teus caminhos. Os 4 tópicos mencionados no começo dessa sessão devem integrar sua prática contínua, intensificada pelo treinamento, em dissipar os obstáculos e induzir tudo o que for favorável. Esses tópicos não precisam ser feitos dentro das sessões das suas próprias contemplações. Eles podem ser praticados todas as vezes, mas não há erros se você os incluir. Então, a gente pode ou não pode incluir esses tópicos, como a gente vai fazer agora, ou quando você estiver revendo de novo o texto, eu posso só fazer a contemplação 34, por exemplo. Não precisa incluir esses 4 tópicos que a gente pôs agora, faz do jeito que está a instrução da contemplação 34, esse exemplo que eu dei, ou então faz desse jeito que a gente vai fazer agora, que é incluindo esses 4 tópicos. Tá bom? Gente, é isso. Dúvidas?
Questionamentos, questões? Vamos aproveitar para tirar essas últimas dúvidas e aí depois a gente faz essa contemplação final que o Taranata propõe para a gente. Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então, vamos fazer essa contemplação. A gente tem um bom tempo, eu vou conduzir a meditação, a gente vai usar aquele texto de referência que a gente usou ao longo de todos esses anos aqui em que a gente estudou esse texto, e na hora que a gente for fazer a prática, a gente vai usar esses 4 pontos que ele mencionou aqui, que é a meditação sobre impermanência, lei de causalidade, sofrimento dos seres dos reinos inferiores, e a meditação da sabedoria, que a gente vai introduzir por meio de um pouco de prática de Shiné, com foco na respiração, largar, e aí olhar para a realidade, olhar para a natureza da mente e cultivar esse aspecto de vacuidade, tá bom? Então vamos lá. Começar pelo refúgio, Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sublime Assembleia, toma o refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Que em todos os meus nascimentos possa não estar separado do perfeito Dhamma, usufruir da glória do Dharma, realizar completamente as qualidades dos caminhos e das terras e atingir rapidamente o estado de Dorje-chan. As orações de 7 ramos. Ao nobre Chirinzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade rendo homenagem. Apresenta oferendas materiais e imaginadas de flores, incensos, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shravakas, Pratyeka Budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Então, a partir de agora, eu visualizo à minha frente o lama raiz, cercado de todos os lamas da linhagem. E ao redor, todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas, Idãs, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma e Sangha. E tendo essa visualização à minha frente, ou essa sensação de presença, pelo menos, eu faço a seguinte súplica. Budas e Bodhisattvas do universo, e o Lama perfeito, meu bom e verdadeiramente virtuoso mestre. Por favor, vejam-me e abençoem. Por favor, pacifiquem minhas faltas completamente. Por favor, despertem a genuína compreensão dentro de mim. Por favor, dissipem todos os obstáculos à prática do caminho Mahayana. Fazemos
oferendas visualizáveis. Faço oferendas exteriores de água de beber, água de lavar, flores, incensos, luzes, perfumes, manjares e música, e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Nesse momento, então, eu visualizo que o lama raiz e os lamas da linhagem descem, entram pelo alto da minha cabeça e vão permanecer no receptáculo de luz à altura do nosso coração. Todos os Budas, Bodhisattvas, Lamas e Danas, Dakinis, protetores do Dharma, Dharma e Sangha que estavam ao redor, eles se dissolvem na vacuidade. E aí, tendo, portanto, o Lama raiz na altura do coração, cercado dos lamas da linhagem, a gente vai fazer, então, a meditação da forma como o Taranata instruiu essa última contemplação. Então, para começar, a gente vai contemplar um pouco, fazer um pouco de meditação analítica sobre a impermanência de todos os fenômenos compostos. Percebe a impermanência dos objetos que o cercam, da natureza ao seu redor, do seu próprio corpo, do corpo das pessoas que você ama, de todos os seres. Provavelmente nos próximos 100, 120 anos, todo mundo que está vivo agora vai morrer. É natural. Então, observe por alguns minutos e contemple o aspecto de impermanência e transitoriedade de todos os fenômenos compostos do samsara. Pensamentos, emoções, eles vêm e vão. Agora vamos contemplar um pouquinho sobre a lógica de causalidade que se opera em
em relação a todos os fenômenos compostos. Veja como todos esses fenômenos que são transitórios estão sujeitos a uma lógica de causalidade. Essa transitoriedade está diretamente relacionada a uma cadeia causal. Causas e condições produzindo um determinado fenômeno, um determinado resultado, que por si é transitório. Olha para as experiências do Sansara a partir dessa perspectiva. Agora percebe que de forma sutil ou manifesta, como os seres deixam escapar essa noção de transitoriedade, de causalidade, que ordena, né, essa lógica de manifestação dos fenômenos compostos, os seres em geral, portanto, não só os seres dos reinos inferiores, vamos meditar em todos, os seres que renascem nos reinos inferiores, seja nos infernos, como espíritos famintos, como animais, como humanos, como semideuses, como deuses, três reinos inferiores, né? Os três reinos superiores, e os seres que também permanecem apegados à paz do Nirvana, mas que ainda não alcançaram o estado de Buda, de forma sutil ou manifesta, experimentam sofrimento, porque tomam a realidade por aquilo que ela não é. Então vamos meditar um pouco, com compaixão, por todos os seres que sofrem no samsara.
Agora largue todo o pensamento discursivo e volte gentilmente a sua atenção à respiração. Simplesmente perceba o ar entrando e saindo pelas narinas, ou o movimento do abdômen ou da caixa torácica. Encontre a sua respiração e permaneça com plena atenção sobre ele. E permaneça no estado natural da mente. Ao permanecer nesse estado natural, observe a mente e, fundamentalmente, o seu aspecto vacuidade da mente e de tudo aquilo que nela se manifesta. Olhe sutilmente por diferentes prismas e quando faltar o discurso e quando não houver mais nada a se refletir, a pensar, simplesmente permaneça nesse estado natural da mente, lúcida e ao mesmo tempo insubstancial. Só isso.
faz a dedicatória do texto do Darshan Tuma. Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Bom, gente, é isso. Finalmente concluímos o texto do Taranata. É uma alegria poder ter feito esse estudo aí junto com vocês todos esses anos, tá bom? Eu estou aqui avaliando para o ano que vem qual texto aqui que eu vou escolher para a gente estudar juntos e tal. Alguma coisa que faça sentido com o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, que o Input tem dado, enfim, que dialogue com o momento aí da nossa Sangha e tal, tá bom? Então, bom, se eu não encontrá-los mais virtualmente, bom final de ano para todos. Espero que ano que vem a gente possa retomar os ensinamentos presencialmente, né, Lama Sonan? Estou vendo o senhor aí. Vamos ver se ano que vem a gente retoma, então, presencialmente e faz de algum jeito que também quem estiver longe possa assistir. Eu acho que essa é a ideia do Cássio, né? A gente não pode perder o que a gente ganhou também nesse período todo, né? Tanta gente de longe tá podendo acompanhar. Mas é isso, bom final de ano para quem eu não encontrar presencialmente. Cuidem-se e até os próximos ensinamentos, tá bom? Obrigada, Tchau, tchau. Lama. Obrigado, Lama, de coração. Foi muito obrigado, Lama. importante. Valeu. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, todos. Tashidelek, Lama lá. Shidele, Lama, Sonan. Tashdele, bom dia. Então, boa semana aí todos. Obrigado, Obrigada, Lama. Lama Sonan. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.